Improvável. Assim era como as pessoas olhavam para Davi. Assim era como a própria família de Davi olhava para ele, como alguém improvável, como alguém que jamais poderia vencê-lo, como alguém que jamais poderia prosperar em sua vida, alguém improvável. E quantas pessoas não se encontram assim, nessa situação, improváveis aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade. Improvável que você vença, é improvável que você supere, é improvável que você consiga, é improvável que você chegue até o final. Assim muitas pessoas têm te enxergado como alguém improvável, como alguém que não vai conseguir. Mas o homem vê de uma maneira limitada. Porém, Deus não vê como o homem vê. Deus não é como o homem para que minta. Até o próprio profeta Samuel teve que entender isso da boca do próprio Deus, dizendo assim: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui, os filhos de Jessé estavam sendo colocados um a um, frente a frente com o profeta Samuel. E Samuel tinha ali a missão dada por Deus de ungir o próximo rei de Israel. Ali passou-se na frente de Samuel os filhos mais fortes, maiores, mais bem aparentes, mas nenhum deles eram escolhidos por Deus. Ali, quando cessou todos os filhos, Samuel ainda pergunta a Jessé: mas você não tem mais filhos? Jessé responde a Samuel: ainda tem um, que está lá no pasto, mas ainda é um menino, cuidando das ovelhas. Ele não foi lembrado pelo seu pai. Ninguém mandou chamar Davi para se apresentasse junto com os outros irmãos. Pelo contrário, ele foi deixado de lado, excluído. Nem mesmo sequer deixado por último, porque eles não cogitaram a hipótese de que poderia ser Davi uma alternativa. Enfim, Davi era um improvável. Mas Samuel insiste. Ao comando de Deus, ele diz: chame-me este filho. E este filho, chamado Davi, se apresenta ao profeta Samuel. E para espanto de todos, era ele o escolhido, o ungido de Deus para ser o novo rei. Para muitas pessoas, pode ser que você seja assim, como Davi. Alguém excluído, rejeitado, alguém deixado de lado, alguém que nem mesmo é lembrado. Ou seja, como se você não fosse nem mesmo uma alternativa, como se não houvesse nenhuma hipótese de que fosse você alguém escolhido por Deus. Mas Deus não vê como o homem vê. Ainda que o mundo olhe para você e diga que é improvável que você vai vencer, Deus não vê como o homem vê. Lembre-se disso, porque Deus te escolheu lá no meio do nada, cuidando de ovelhas, trabalhando, sendo honesto, sincero, sendo leal e responsável. Deus te escolheu quando ninguém mais te viu, quando você pensou que estava sozinho, lembra? Assim como Natanael: eu te vi debaixo daquela figueira. Deus também viu Davi nos pastos da vida, cuidando do rebanho da sua família.
passando por medo, passando por frios, passando por situações perigosas, enfrentando até mesmo feras dos campos com muita valentia. Deus conheceu o coração de Davi. E no final de tudo ainda Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Mas o que fez então Davi chamar a atenção de Deus? Ao ponto de Deus enxergar Davi no meio do nada e escolher ele, alguém improvável, para se tornar um grande rei, o rei de Israel, o mesmo que derrotaria Golias e entre outros gigantes que apareceriam em sua vida. Davi, um homem escolhido por Deus, no meio do nada, aos olhos de muitos, improvável, mas aos olhos de Deus, um homem segundo o seu coração. Que Deus te abençoe e que por mais que você se sinta improvável diante das pessoas e da sociedade, saiba e lembre-se que Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele conhece o seu coração.